Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, tá chegando a hora, vai subir a bola para a temporada 2016-2017 da NBA e a gente segue com a nossa série de prévias na reta final. Falaremos hoje do San Antonio Spurs, o Spurs que pela primeira vez em 2 décadas não terá a presença de Tim Duncan. Após uma grande carreira, uma carreira muito vitoriosa, 5 títulos da NBA, o Tim Duncan se aposentou e agora o Spurs terá que buscar novos caminhos, novos jogadores para liderar esse elenco. O Tim Duncan que quando chegou à NBA o Spurs nunca havia sido campeão e deixa a franquia com 5 troféus. Para o lugar do Tim Duncan chega o Pau Gasol. Pau Gasol, espanhol, um dos maiores jogadores estrangeiros da história da NBA. Ofensivamente segue sendo muito efetivo. Fez excelentes temporadas pelo Chicago Bulls, apareceu muito bem com a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos, um jogador muito vitorioso, campeão com o Los Angeles Lakers. Agora chega em San Antonio com a expectativa de voltar a brigar por um título da liga. Gasol vai agregar muita coisa ao ataque do Spurs, não só a sua capacidade de finalização, um jogador que evoluiu ao longo do tempo, agregou ao seu jogo um arremesso muito confiável de média e de longa distância, só que defensivamente o Gasol deixa a desejar quando sai da área pintada. Quanto mais longe da cesta, mais complicada fica a vida do Pau Gasol. Gasol tem dificuldades no pick and roll, comete alguns erros em rotações defensivas. Funciona se o time conseguir jogar em função dele na defesa, como o Chicago Bulls fez por um bom tempo. O Gasol, quando tem um papel restrito defensivamente, consegue cumpri-lo bem no mano a mano, protege bem o aro em algumas situações, mas se for exposto, o Spurs pode ter problemas. E o Gasol vai fazer uma dupla com o LaMarcus Aldridge. O Aldridge que chegou ao Spurs na temporada passada, vindo da Free Agency. O jogador foi muito assediado, muito disputado por várias equipes. O Spurs acabou levando a melhor. O LaMarcus teve problemas de adaptação no começo da temporada passada com o Spurs, tanto na defesa quanto no ataque. Defensivamente, o LaMarcus Aldridge tem algumas dificuldades parecidas com as do Pau Gasol. E no ataque, o Aldridge sempre foi acostumado a um estilo mais estático, sem tanta movimentação de bola, costumava receber a bola de costas para a cesta, tentar encontrar o próprio arremesso. E o Spurs joga de maneira muito diferente no ataque, é um time que roda a bola o tempo inteiro, o ataque muito mais igualitário. O LaMarcus Aldridge teve problemas para se acostumar a isso, mas quando finalmente conseguiu se sentir em casa, foi um dos melhores jogadores do Spurs. Nos playoffs, inclusive, foi o principal jogador da equipe, teve grandes atuações e agora vem para uma segunda temporada com a expectativa de melhorar ainda mais. Só que defensivamente esse garrafão titular terá muitos problemas quando atuar junto. Tanto o Gasol quanto o LaMarcus Aldridge são jogadores frágeis defensivamente. Somando a presença dos dois, a do Tony Parker no quinteto titular, o Spurs se torna um time muito vulnerável na defesa de pick and roll, principalmente contra equipes versáteis e equipes com muitos chutadores, como é o caso do Golden State Warriors. Vamos ver como o Greg Popovich vai arrumar a casa. Falando em Tony Parker, o Tony Parker fez parte do Big Three do Spurs, do trio vitorioso com o Tim Duncan e também com o Manu Ginobili. Tony Parker, um jogador que ainda tem capacidade de contribuir ofensivamente, mas vem caindo de rendimento a cada temporada. Fisicamente já não aguenta o tranco por tantos minutos. A produção dele está cada vez mais longe de ser a produção de um armador que é a estrela da NBA. E o Spurs já precisa começar a pensar em uma transição, em um jogador que possa assumir a condição de armador titular. Vamos ver o que o time vai fazer, talvez não nesta temporada, mas nas próximas free agencies. E o outro integrante desse Big Three é o Manu Ginobili. Ginobili que já vem do banco de reservas, mas é um craque de bola, é um jogador capaz de produzir sempre que está em quadra, joga menos minutos, mas por outro lado aproveita esses minutos ao máximo. É um atleta que
tem uma capacidade impressionante de resolver as coisas ofensivamente, cria o próprio arremesso, distribui a bola com muita facilidade, tem uma visão de quadra impressionante, encontra os companheiros na melhor posição para arremessar, é uma peça fundamental nesse esquema do Spurs e sempre que vem do banco faz com que o time suba de produção ofensivamente. Talvez o banco de reservas seja o futuro também para o Tony Parker, assim que o Spurs encontrar um armador que possa produzir como o francês fazia nos seus melhores tempos na NBA. Com o Big Three já sem uma das peças e as outras duas mais perto da aposentadoria que do auge, o Spurs agora pertence a outras mãos. E essas mãos são as do Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, que chegou à NBA como a 15ª escolha do draft pelo Indiana Pacers e foi para o Spurs em troca do George Hill. O Greg Popovich conseguiu enxergar no Kawhi Leonard o talento que pudesse levar o time a voos mais altos e a aposta do Popovich foi muito bem sucedida. O Kawhi já chegou à liga como um jogador de potencial defensivo impressionante, rapidamente se consolidou como um dos melhores defensores de perímetro da NBA, é um atleta de muita intensidade, muito ativo nos rebotes, na defesa de perímetro é excelente, tem as mãos muito rápidas, uma excelente envergadura, por isso consegue muitos roubos de bola, dificulta muito a vida dos arremessadores adversários. Um jogador que tem o Kawhi Leonard no seu cangote é praticamente certo que vai produzir muito menos do que está acostumado. E ofensivamente o Kawhi Leonard vem somando novos elementos ao seu jogo a cada temporada. Tudo que o Spurs precisava em um jogador, o Kawhi Leonard deu a resposta rapidamente. Quando o time precisou de um jogador mais agressivo, o Kawhi Leonard passou a ser mais agressivo com a bola. Quando o time precisou de um arremessador de 3, o Kawhi Leonard simplesmente se transformou em um dos principais arremessadores de 3 pontos da NBA. E agora o time vai precisar do Kawhi Leonard também como líder. Vai precisar do Kawhi Leonard como um jogador mais vocal, um jogador que se comunica mais com os companheiros, um jogador que cobra mais do resto da equipe. Kawhi Leonard, que é um jogador bem low profile, um jogador muito quieto, um jogador introspectivo, vai precisar agora desenvolver esse sentido de liderança e ajudando aos jogadores mais novos que chegam à equipe. A outra peça do quinteto titular do Spurs é o Danny Green. Danny Green, um jogador com uma capacidade de arremesso que dispensa apresentações, também um dos principais arremessadores de 3 pontos da NBA, foi peça fundamental na última conquista do San Antonio Spurs em 2014, com bolas decisivas nos playoffs, nas finais. E defensivamente o Danny Green vem crescendo a cada temporada. É outro jogador, assim como o Kawhi Leonard, capaz de neutralizar totalmente qualquer jogador adversário quando está nos seus melhores dias. Só que na temporada passada o Danny Green teve um mau momento, principalmente no aspecto ofensivo. A bola de 3 pontos dele não caiu como de costume e vamos ver agora como será o desempenho dele nesta temporada. O Spurs necessita dessa produção do Danny Green para desafogar o Kawhi Leonard. Na temporada passada, nos playoffs, não só o Kawhi como o San Antonio Spurs sofreram muito por essa produção escassa do Danny Green no ataque. O San Antonio Spurs saiu da sua maneira de jogar, passou a isolar muito no ataque, a forçar bolas no Kawhi e no LaMarcus Aldridge. A distribuição de bola da equipe caiu muito pela falta de espaçamento na equipe e também por um desempenho ruim do Tony Parker em várias partidas. E o Spurs, com isso, acabou caindo antes do previsto. O Spurs, na temporada passada, fez uma campanha histórica na temporada regular, uma das melhores campanhas da história da NBA, só que foi ofuscada pelo recorde do Golden State Warriors. De qualquer maneira, todo mundo esperava um confronto entre essas duas equipes na final de conferência, só que por esse fato de que o Spurs deixou de jogar da maneira que está acostumado, perdeu um pouco da sua essência, o Oklahoma City Thunder soube se aproveitar disso, comandado pelo Kevin Durant, pelo Russell Westbrook e muito bem armado pelo Billy Donovan, e venceu a série por 4-2. Acabou antes do que todo mundo esperava com a temporada da equipe texana.
O Spurs, por isso, se reforçou, não só trazendo o Pau Gasol, mas muitas outras peças, tanto para o garrafão quanto para o perímetro. No perímetro, o time já tinha o Patty Mills. Patty Mills, um armador com muita capacidade de arremesso, distribui bem a bola, esteve muito bem com a seleção australiana nos Jogos Olímpicos e agora ganha duas novas companhias para fazer o descanso do Tony Parker. O Nicolás Laprovítola, o argentino, um jogador espetacular, já mostrou sua capacidade nos poucos minutos que teve na pré-temporada com o San Antonio Spurs, teve uma brilhante trajetória pelo Flamengo no NBB, foi para a Espanha, onde também brilhou, foi protagonista no time do Estudiantes. Nos Jogos Olímpicos com a seleção argentina apareceu muito bem, já é um dos principais jogadores do basquete argentino, tem uma capacidade de distribuição de jogo sensacional, defende com muita intensidade, é um jogador muito habilidoso, uma precisão impressionante no arremesso de 3 pontos, atende a muitas características das quais o Greg Popovich gosta. E o DeJounte Murray. DeJounte Murray, um jogador que caiu no colo do San Antonio Spurs. Muita gente esperava o DeJounte Murray sendo escolhido no começo do draft, na loteria. DeJounte Murray foi sendo deixado de lado. O Spurs aproveitou isso muito bem. DeJounte Murray é um jogador com muita capacidade defensiva também. Distribui muito bem o jogo, muito agressivo quando necessário no ataque. DeJounte Murray cai como uma luva nos planos para o futuro do Greg Popovich. Para a posição 2, o time agora também terá a presença do Bryn Forbes, que foi a grande surpresa do Spurs na pré-temporada. Aproveitou muito bem os minutos que teve, sempre entrava nos finais das partidas, muitas vezes com jogos já decididos, e jogava com muita agressividade, acabou passando no corte, ficando entre os 15 jogadores do Spurs para a temporada. Dois jogadores do banco de reservas do Spurs que vem ganhando cada vez mais importância na rotação da equipe são o Kyle Anderson e o Jonathan Simmons. O Kyle Anderson, que chegou à NBA com o seu apelido de Slow Mo. Muita gente carregava uma impressão não muito boa do Kyle Anderson, porque é um jogador que aparentemente é muito lento, só que muito inteligente, tem uma capacidade técnica impressionante, ajuda tanto na distribuição de bola no ataque, quanto defensivamente, um jogador muito versátil. E o Jonathan Simmons, um atleta que traz muita intensidade, muita força física, um jogador muito atlético, apareceu muito bem em várias partidas, só que tem um problema que é a inconsistência nos arremessos de média e longa distância. É o que impede o Jonathan Simmons de conseguir mais minutos na equipe do San Antonio Spurs. De qualquer maneira, tanto o Kyle Anderson como o Jonathan Simmons serão peças importantes e o time ainda ganha belas opções para o frontcourt. O David Lee, jogador que chegou a ser All-Star quando jogava pelo New York Knicks, depois teve algumas passagens frustradas em outras franquias, vem agora para ajudar o Greg Popovich nesse garrafão, um jogador que ofensivamente tem uma capacidade impressionante, é um excelente reboteiro, mas também tem problemas com a defesa. O Spurs vai sofrer bastante para conseguir segurar os adversários com o seu garrafão. O único jogador que tem um potencial defensivo nessa rotação é o Dewayne Dedmon, um pivô que era do Orlando Magic, um jogador de muita capacidade física, um atleta ainda jovem e que, por outro lado, é um jogador que nunca teve um papel muito relevante na liga. É um jogador que nunca teve tantos minutos. Vamos ver agora como Dewayne Dedmon se sai em San Antonio. Além disso, o time tem a chegada do Davis Bertans. Davis Bertans, jogador que a gente já falou aqui na nossa série de prévias, quando a gente falou dos jogadores estrangeiros que estão chegando à NBA nesta temporada. O Bertans, o letão, é um jogador muito inteligente, sabe jogar tanto dentro quanto fora do garrafão. Tem um repertório ofensivo impressionante, mas o que mais se destaca no jogo dele é a capacidade de acertar tiros de 3 pontos, um dos maiores arremessadores de 3 pontos do basquete europeu na atualidade. Um atleta que defensivamente não é nenhum primor, mas também não compromete. Tem uma excelente mobilidade, é um atleta que consegue se sair bem como stretch four, mas também caso seja necessário que ele jogue na posição 3, ele consegue se sair muito bem, um jogador que tem muito potencial,
na Europa brilhou intensamente. Vamos ver agora como se sai na NBA. O Greg Popovich confiando mais uma vez nos atletas que vêm de fora dos Estados Unidos, nos jogadores tanto europeus quanto sul-americanos. Popovich tem um olho excelente para identificar potencial nos jogadores. Embora o Spurs, pelo menos à primeira vista, possa ter muitos problemas defensivamente no garrafão, com jogadores que têm muita dificuldade em sair da área pintada, e com excesso de opções de backcourt, o Greg Popovich sabe resolver problemas como nenhum outro treinador consegue. Greg Popovich, que chegou ao Spurs praticamente junto com o Tim Duncan, se tornou um dos treinadores mais vitoriosos da história da NBA. É um técnico que sabe tudo de basquete, tem uma capacidade de desenvolver talentos, de desenvolver jogadores e também de ajustar a equipe. O Greg Popovich não só faz excelentes ajustes entre uma partida e outra, como também ajusta uma equipe dentro do próprio jogo. Com um pedido de tempo, o Greg Popovich pode mudar toda a história da partida. É um técnico que conhece tudo de prancheta, taticamente é um gênio, mas também acompanhou a evolução do basquete e tem uma comissão técnica brilhante ao seu lado, a Becky Hammond, o Ettore Messina, o italiano, um dos grandes treinadores de basquete europeu que foi à NBA para ser assistente. Popovich, sem sombra de dúvidas, é a razão pela qual não dá para duvidar desse time do Spurs, até mesmo para superar o Golden State Warriors. O time vai precisar ajeitar algumas coisas, mas nunca duvidem de um time que tenha Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge como principais peças, um banco de reservas excepcional e um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador da NBA. O Spurs, na minha opinião, não vai fazer uma campanha tão impressionante como a da temporada passada. É um time que não se preocupa tanto com a temporada regular, mas sim que quer chegar aos playoffs voando, perto da casa das 60 vitórias nesta temporada, mas virá muito forte em busca daquilo que está acostumado a conquistar, que é o troféu de campeão da NBA. Vamos ficar de olho nesse time de San Antonio. É isso. Hoje falamos do San Antonio Spurs e no nosso próximo vídeo o assunto será o Golden State Warriors. Warriors que fez uma temporada histórica em 2015-2016, mas acabou caindo na final diante do Cavs. Vamos ver como vem Stephen Curry, que agora terá a companhia de Kevin Durant para a próxima temporada. É um timaço. Vamos falar muito mais sobre o Warriors no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, deixe seu comentário sobre o time do Spurs. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando aqui embaixo? Inscreva-se. Com um só clique você fica por dentro de tudo que rola no nosso canal. Fica sabendo sempre que tiver um vídeo no ar, você sabe em primeira mão e pode conferir todo o conteúdo que já está no ar, nossa série de prévias. Falamos sobre todos os times, vários temas abordados, muita coisa legal. Hangout do Pick and Roll Brasil de volta com o início da temporada e teremos muitas novidades em breve. Beleza? Encontro marcado. Até o próximo vídeo. Abraço!